Olá, eu sou a professora Caterina e esse é o nosso curso de Química dos Biomiméticos. Essa é a nossa aula 15 sobre biomiméticos e enzimáticos supramoleculares. Essa é a parte 2. Na aula passada, a gente observou que as interações supramoleculares são tão importantes para fazer um mimético enzimático quanto são para a catálise enzimática, em que a gente pode utilizar as interações como ligações de hidrogênio, interações pi-pi, efeitos eletrostáticos, efeitos estéricos, complementariedade de forma, interações de Van der Waals, para controlar o movimento da estrutura, o reconhecimento do substrato, a estabilização do estado de transição e a liberação do produto de uma maneira similar a uma enzima. Nós vimos também que a atividade enzimática ocorre dentro de uma cavidade que está dentro da enzima. Então, a gente pode utilizar os suportes como ciclodextrina, calixareno, ciclofano, entre outros, para fazer cavidades miméticas a cavidades de centros ativos enzimáticos. Na aula passada, nós vimos que a catálise em ambiente confinado, ela aumenta a seletividade e ela também faz com que a gente consiga ter velocidades de reação muito parecidas com as velocidades de reação enzimáticas. E vimos também que essa interação hóspede-hospedeiro é essencial para que a gente consiga estabilizar o estado de transição e favorecer que uma reação específica ocorra. Nós vimos também catálise em água com micelas, polímeros ou complexos modificados. Nessa aula, a gente vai tratar sobre um outro tema. Na aula de hoje, a gente vai tratar sobre sistemas autorreplicantes, que remete à origem da vida, em que a gente sabe que durante a origem da vida, diferentes moléculas coexistiram, assim como atualmente diferentes moléculas coexistem. E o fato de haver muitas moléculas ao mesmo tempo faz com que a gente pense como que esses moléculas interagiam entre si para que se formassem novas estruturas. E será que essas novas estruturas foram responsáveis pela origem da vida ou não? Durante muito tempo houve um debate entre quem surgiu primeiro, se foram os peptídeos ou os ácidos nucleicos, para que a vida existisse. Atualmente existem diversos pesquisadores que dizem que os dois surgiram praticamente ao mesmo tempo e esses dois interagiram para formar esse tipo de sistema que permitisse a vida, como nós vimos ou observamos atualmente. Dessa forma, para que a vida exista, a gente tem que pensar que ela precisa de um sistema de compartimentalização, de replicação e do metabolismo, em que o sistema de replicação é gerado pelo DNA e o RNA, e o metabolismo é gerado pelas proteínas, enquanto que a compartimentalização é devido às membranas lipídicas. Então, a gente precisa pensar se essas moléculas conseguiram interagir entre si, se autorreplicar para que a vida existisse. Então, porque precisa ser uma síntese abiótica para que ocorra essa replicação de estruturas iguais durante o processo. Então, num sistema autorreplicante, a produção da reação, ou seja, do replicador, ela vai fazer com que acelere a formação, agindo então como um molde que vai colocar os reagentes próximos uns dos outros. Isso faz com que haja uma diminuição da entropia de ativação e aumente a velocidade de reação. Então, agora a gente vai ver como que isso ocorre num sistema autorreplicante mimético. Então, no sistema autorreplicante mimético, eles são considerados autocatalíticos e que são capazes de passar informação estrutural. Então, por exemplo, imagine que a gente tenha duas moléculas, uma com aminas, como estou mostrando para vocês, e a outra com ácido carboxílico. Então, essas moléculas elas podem interagir por interações de hidrogênio, como a gente pode observar nessa figura.
Então, só isso já daria uma organização de uma estrutura. Entretanto, se a gente quer fazer um sistema autorreplicante, a gente tem que adicionar uma estrutura que vai reagir com a outra. Então, nesse caso, a gente coloca uma amina para reagir com o aldeído. Isso vai resultar na formação de uma imina. Quando a gente forma essa segunda molécula, essa terceira molécula aqui, como estou mostrando para vocês, ela é capaz de interagir com os monômeros iniciais. Então, a amina interage com o ácido carboxílico e o ácido carboxílico interage com a amina dessa forma. Isso faz com que haja a aproximação dessas porções reagentes, amina e aldeído. Então, isso vai favorecer que essa reação entre amina e aldeído ocorra. Então, isso caracteriza um sistema autorreplicante. Ele é autocatalítico, ele primeiro reage, favorece a organização do sistema e então conecta novamente. Então, só para sumarizar, primeiro ele reage entre si, essa reação forma uma ligação e ele consegue fazer então uma ligação complementar com monômeros, colocando próximos grupos reagentes que vão reagir e fechar, formando esse tipo de sistema, como mostrei para vocês. Eles podem se dissociar, formando mais dímeros, e esses dímeros podem interagir com monômeros e assim por diante. Por isso, eles são autocatalíticos. O desenho de sistemas autorreplicadores é claramente inspirado nos protótipos de ácidos nucleicos, que se originou no campo de pesquisa de ácidos nucleicos. Por exemplo, na visão do mundo baseado em RNA, a vida iniciou antes da existência de uma maquinaria para a síntese de proteínas. E nessa visão, há a hipótese de que os ácidos nucleicos são capazes de se autorreplicar sem a necessidade de uma proteína. Então, eles se formariam a partir de fontes inorgânicas e se replicariam sem a necessidade de uma proteína. Com isso, eles seriam capazes, então, de fazer proteínas e, então, começar a vida como a gente conhece. Então, em 1987, foi feito um estudo por Zielinski, que ele pegou um RNA mimético e conseguiu fazer uma autorreplicação desse RNA mimético, em que havia a ligação espontânea do fosfato com o nitrogênio seguinte, devido à automontagem desse sistema. Então, para que a gente consiga ter um sistema autorreplicante, foi necessário fazer diversas simplificações, sendo que a primeira delas é que o número de passos para gerar uma molécula template deve ser apenas 1. Caso a gente tenha mais passos para conseguir fazer isso, o sistema fica muito complexo e a gente não consegue fazer um sistema mimético autorreplicante. A segunda simplificação é necessária em que o template é autocomplementar e indistinguível de sua cópia. Então, a gente tem moléculas se autoformando. Então, a gente tem duplicações e triplicações da mesma molécula. Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo de uma molécula que ela interage com uma azida. A azida, então, ela entra em contato com essa molécula inicial. Aí a gente adiciona mais uma molécula, que tem o ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico, ele forma ligações de hidrogênio com a piridina e com a amida. E a molécula que contém a azida forma a ligação de hidrogênio complementar com o ácido carboxílico. Dessa forma, a gente acaba colocando em proximidade essa dupla ligação e a azida, permitindo então que haja
a ligação, a formação de um triazol. Com isso, a gente consegue fazer uma autorreplicação. E como vocês conseguem verificar, a molécula final, resultante da reação, é igual à molécula inicial que a gente adiciona. Então, é uma autorreplicação e autocatálise. Então, a gente observa que nesse tipo de sistema, eles são formados por duas subunidades que possuem ligações de hidrogênio complementares. Então, a química supramolecular é fundamental para que os sistemas autorreplicantes existam. Então, se a gente for pensar numa reação autocatalítica, simplesmente, a gente verifica que esses sistemas são termodinâmicos, eles são estáveis e são guiados pelo equilíbrio. Mas a gente pode ter sistemas que são trapeados cineticamente, que também podem ser sistemas autorreplicantes. Outro tipo de sistema seriam sistemas metaestáveis, em que a gente consegue a formação de um produto termodinâmico a partir de um sistema metaestável, em que o produto C ele dá a origem ao produto termodinâmico. Entretanto, esse tipo de sistema é bastante complicado de ser feito. E recentemente foi feito um sistema fora do equilíbrio em estado de automontagem dissipativa. Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente já viu esse termo de automontagem dissipativa em materiais biomiméticos. Então, nesse quesito, a gente tem duas moléculas, A e B, resultando na molécula C. Quando tem uma entrada de energia nesse sistema, há a formação de mais A e B no sistema. E isso consegue a formação, então, de mais produto. Dessa forma, a gente tem um sistema autorreplicante, autocatalítico, que se automonta a partir de uma dissipação de energia. Então, para que um sistema dissipativo funcione, a gente precisa adicionar um combustível. Nesse sistema aqui que eu estou mostrando para vocês, eles fizeram primeiro um controle sem o combustível. Então, eles adicionaram um tiol na presença dessa molécula 2. Esses dois reagiram e formaram, então, o produto 4, que era responsável por fazer uma micela. Essa micela fazia com que houvesse a autorreplicação desse sistema, formando, então, mais molécula 3. Então, como a gente pode observar nesse gráfico, a parte da concentração das espécies a partir do tempo, a gente observa que a concentração da molécula 2 vai decaindo à medida com o tempo, enquanto a concentração de molécula 4, que é responsável por fazer a micela, vai aumentando a partir com o tempo e chega um momento começa a decair e a concentração de molécula 3 vai aumentando a partir do tempo e uma hora estabiliza. Então, isso caracteriza um sistema em que não se observa a adição de um combustível para que haja a dinâmica desse sistema. Caso a adição de mais tiol nesse sistema, há então a destruição desse sistema de replicação, pois a gente acaba eliminando a formação do produto que forma a micela. Então, já na presença do combustível, a gente consegue, então, reagir o tiol com a molécula 2 para formar a molécula 4, que forma as micelas, que media a autorreplicação, e com excesso de tiol, há a autodestruição desse sistema de replicação, e isso leva a um produto de termodinâmico, como a gente observou no slide anterior. Entretanto, quando a gente adiciona peróxido de hidrogênio, há então a regeneração do produto 2 a partir do produto 3, e isso torna que o sistema volte a ciclar. Dessa forma, quando a gente tem combustível, a gente nunca observa o decaimento da concentração de 4. Então, há sempre o produto 4 que vai formando a micela.
E à medida quando a gente remove a presença do peróxido de hidrogênio, que é o nosso combustível da reação, há então o decaimento completo dessa concentração de produto 4, indicando então que é necessário que haja um combustível dessa reação para que ela se siga com o tempo. O mesmo pode ser visto quando a gente quer fazer ciclos com combustível sim, combustível não, combustível sim, combustível não. Então aqui na figura C nós temos com combustível sim, aí depois a gente coloca menos combustível e depois remove o combustível. Então a gente observa o mesmo tipo de comportamento do que na figura B. Da mesma forma, na figura D ocorre esse mesmo tipo de comportamento. Então, para concluir esse sistema autorreplicante, o que esses pesquisadores conseguiram fazer foi a produção de um agregado funcional capaz de realizar catálise e replicação, imitando então os processos importantes da origem da vida. Então, é importante lembrar que a vida é um processo dinâmico e a gente sempre tem um equilíbrio, é um sistema dinâmico fora do equilíbrio. Que a gente sempre tem o equilíbrio, mas a gente está adicionando sempre combustível para tirar esse sistema do equilíbrio, para que a gente continue vivendo. Então, esse tipo de sistema, ele replica bastante a origem da vida e de sistemas que existem na vida. Então, para concluir, esse tipo de sistema autorreplicante, eles formam agregados que são capazes de catálise, importantes na origem da vida. Nós vimos também a presença de sistemas dinâmicos, que dizem muito sobre a persistência e a adaptabilidade de um autorreplicador, que, como eu disse para vocês, é análogo a estruturas biológicas de elevada energia, e isso remete bastante a sistemas autorreplicantes moleculares ou macroscópicos. Aqui eu coloquei para vocês uma pequena referência em que pesquisadores fizeram a autorreplicação de neurônios. Então, para quem tiver interesse, eu sugiro essa leitura. Até mais!